dia 14 de setembro de 2022 e este é o episódio 206 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras coisas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Poppy, Olá, Diogo. Man. Trocas uma palavrinha, trocas-te logo na apresentação. Exatamente. Quebras a métrica. E temos, era uma vez o Capitão Abelha Maia. E não vou cantar o resto da canção porque estamos no YouTube, não é? Só conheço a versão porca. Só conheço a versão porca. E connosco temos também o nosso super convidado especial, o Bruno. Olá, Bruno. Olha, viva. Salvação vulcana, não é? Exatamente. With long and prosper. Não é I am your father. Não. Acho que vou receber ameaças de morte. Mas let the force be with you, ou uma coisa assim. Não, isso é aquela malta, é a malta que gosta de Stargate, são os fanáticos. Acho eu, do canal qualquer. Repetições, sim. Do sci-fi, assim, da cena. Yeah. Eu do sci-fi gosto do tubarão de duas cabeças. Two-headed shark. Yeah. E o Sharknado. E já viste o three-headed shark? Isso deve ser já o... E há o four-headed shark também. Não, eu fiquei no 2, para mim chega perfeitamente. Eu vejo aquilo 15 minutos, rio-me um bocadinho e depois vou à minha vida. Isso é aquela banda sonora muito irritante que as crianças cantam todas. Não. Tudo atualizado. Não, é um coisa todo que é, ou seja, basicamente é um monstro que aparece em praias e não sei o quê, mas é um tubarão com duas cabeças e a forma é sempre a mesma. Aquilo parece que estás à beira de um cataclismo. Aquilo aparece, antes dele matar quase toda a gente, há sempre uma miúda em biquíni, com um peito bastante avantajado e que vai correr a fugir de... E isto acontece no Sharknado, acontece no Tubarão das Duas Cabeças, acontece em todos os filmes. São filmes feitos para bater os clichês todos dos filmes desse tipo. Mas pronto, mas não é como aqueles filmes cómicos que gozam com filmes a sério. Não, quem faz aquilo, acho eu que está a acreditar no que está a fazer, ou pelo menos não. É convincente. Nada. Não, e à medida que tu vais vendo novos filmes dessa série, vais vendo que eles gozam com os filmes anteriores deles. Pronto. Mas é isto, chamámos então o Bruno aqui a este episódio para nem sequer mencionarmos o nome dele e para estarmos aqui a falar sobre filmes do sci-fi. O nome dele já dissemos, mas Bruno, vamos deixar que te apresentes um bocadinho a ti, saber de quem és, de onde vens, para onde vais, como é que te meteste nisto do software livre, e depois vamos daí para a frente. Então, eu, como já disseste o meu nome, sou o Bruno, não é? Eu vim do quarto, quando acordei, vim para a sala, deitei-me, há bocado fiz uma botija de água quente que estava com meus dores, não me aguentava, e daqui um bocado vou fazer o jantar e depois vou para a cama para estar um bocadinho mais confortável. E o software livre? Um bom plano. Sim, isto é o meu dia-a-dia. É triste. Mas pronto, olha, software livre começou com curiosidade. Estava no ensino secundário, depois mudei para um curso profissional. Havia alguém que usava lá Linux, não sei o que, falou naquilo, olha, experimentei, acho que foi um Red Hat qualquer. Raios que eu experimentei, mas antes disso tinha instalado uma distribuição que me tinham arranjado, que me dava montes de problemas com o KDE 1 ou 2, isto não foi uns anitos antes, e aquela porcaria crashava por tudo que era sítio. Eu nunca vi tanta vez a imagem do Conky como com essa distribuição, sempre que havia um erro lá estava o bonequito, na mensagem de erro, aquilo irritava. Reinstalei o Windows na altura, acho que era 98, ou era 95, já não sei. Já foi há algum tempo já. Estou quase com 40, apesar de parecer um jovem com uma saúde de um octogenário, estou quase com 40. Depois, primeira curiosidade, começou ali e vi que comecei a ver umas cenas do Stallman, curiosamente, e aquilo fez clique. Para mim faz sentido isto, não é? Também ajuda um bocadinho, caramba, ter nascido numa aldeia, onde era hábito as pessoas darem-se umas às outras, nos cultivos das cenas, semeavam batatas, naquele ano tinham muitas batatas, davam sempre algumas batatas a alguém, não sei o que, estás a ver, havia esse espírito comunitário, que ele entretanto lá muda muito. E
fez clique, estás a ver? Faz sentido, daquelas coisas, né? Tu partilhas, tens acesso às coisas, sabes como é que funcionam, faz sentido, é como, eu uso isto até para explicar ao pessoal que não conhece bem o conceito, é como as receitas, ou como os ingredientes num produto que compras, se ele não vem listado, estás-te a arriscar, e para mim isso, por exemplo, é um risco enorme, por causa do problema de saúde, eu vejo os ingredientes de uma ponta à outra. Se eles lá não tivessem, havia muita gente, como eu, por exemplo, que comia alguma coisa e arriscava-se a ficar bastante mal, andar às vezes até uma semana ou duas, não vou descrever, mas posso dizer que o problema é intestinal, o resto acho que vocês conseguem imaginar. Sinto-me colônia irritável com diverticulosos, não é brincadeira. E com o software, eu acho que deve ser a mesma coisa, devemos ter acesso a forma de ver e poder ver legalmente as coisas, perceber como é que elas funcionam, senão é um risco. É uma caixa negra que tens ali em casa, olha, tens lá um buraquinho para olhar, mas não tens lá a luz, não entra a luz, não sabes o que é que aquilo faz, aquilo tanto pode ser uma bomba, como pode ser só uma caixa, nunca sabes, é um risco, e para mim, software livre é o que faz sentido. Esse exemplo da receita do bolo é muito boa, é também o exemplo que eu uso com toda a gente para explicar o princípio do software livre, open source, não é? Tens direito a ver o que está na receita e a fazer a tua própria receita, a acrescentar ingredientes. Exatamente, e partilhas com as pessoas, sem stress. Só por curiosidade, que aldeia é que estamos a falar? Vocês conhecem Condeixa Nova? Em Condeixa Nova, então não. Tiago, lembras-te quando estivemos em Condeixa Nova? Sim. Parece que foi ontem. É pertinho, uma aldeia que se chama Casével. É conhecida na zona por comer gatos. Casével, então Não viste aqui o xiribi que a gente... Condeixa, Casével. Exatamente. Terra de gaiteiros, curiosamente. Há uma em Santarém, acho eu, e há outra no norte também. Não, mas esta é de Condeixa, a que a gente conhece é de Condeixa Nova. Olha, se tiverem a oportunidade, vão lá comer gato na altura do São João. Diz que é bom. Pronto. E a gente vai, se é para comer, seja lá o que for, a gente come. Porquê é que eu perguntei isso da aldeia? Porque no norte de Portugal, ali na zona de Trás-os-Montes e entre o Minho e Trás-os-Montes, havia até o século XIX, até o início do século XX, uma instituição entre as aldeias que era o chamado couto. O quem? Desculpa, repete lá a palavra. Couto. C-O-U-T-O. O couto. Sim, couto, sim. Couto. Couto é como se deve pronunciar, como deve ser. E o couto era um terreno comunal que era partilhado entre os aldeões para várias finalidades. Podia ser para cultivo, podia ser para assentar o gado, podia ser para fazer de leira, o que fosse. E aquilo era acordado entre eles. E no início do século XX, os últimos vestígios dessas economias comunais nas aldeias portuguesas foram praticamente eliminados. O Estado entrou em cena e disse: isto agora é propriedade do Estado, então deixou de ser dos aldeões, e depois, mais tarde, essas terras acabam por ser paulatinamente compradas por particulares e privatizadas, e o terreno comunal deixa de ser comunal. E é curioso porque tu às vezes vês o mesmo acontecer no software. Não necessariamente no software livre, mas há alguns casos de códigos que deixam de estar disponíveis, não é? E é por aí. Muito bem. Se tiverem curiosidade em saber coisas interessantes sobre terras que tinham cotos, eu recomendo muito o coto misto. Procurem no Wikipedia. Exatamente. Entretanto, ok, tu interessaste por software livre, muito bem, mas tu fazes mais do que simplesmente ser interessado, tu és um utilizador ávido de software livre e, mais que isso, és também um contribuidor para múltiplos projetos de software livre e do ecossistema do software livre. E fala-nos um pouco disso, por exemplo, do teu repositório do AUR, que, para quem não sabe, e já agora explica-nos o que é o AUR, porque os nossos ouvintes podem não saber o que é o AUR. Arts User Repository, literalmente isto é um repositório de software, normalmente não, aquilo tem sempre, consiste num fecheiro que é que se chama Package Build, PKG Build, em maiúsculas, onde tens as instruçõezinhas todas para criar o pacote, e funciona um bocadinho como o Gentoo e o Sourceware Linux, acho que era assim qualquer coisa, compila do código-fonte. Contudo, o Pacman tem possibilidade de descompactar, por exemplo, um deb, perdão,
e usar aquela estrutura do Deb e implementá-la no fecheiro para o Pacman. E eu, basicamente, o que eu faço é agarrar nos pacotes de valor que acho interessantes, destes tipos de letra, software científico, tem que ser de código aberto, obrigatoriamente. Confesso que no início não era assim, porque tinha lá um Spotify e assim, mas acabei por remover, não, isto é só software livre e acabou. Então, agarro isso naquilo, quase tudo que eu acho interessante, e tenho um scriptzinho, está no GitHub, até depois se quiserem posso deixar o link, que está a correr com Chrome em 12 horas, e vai compilando os pacotes. Há um ou outro que eu mantenho, mas são poucos. Um deles até foi porque me pediram. Um ou outro só, mas essencialmente agarro, é mesmo isto, agarrar naquilo dos outros e pôr aquilo em formato binário. Isto começou, na altura tinha um computador lentito, um dual core, a nível de input e output até relativamente rápido, porque lá pus um SSD, mas o resto precisava de instalar alguma coisa via Aura, que estava aqui um bom bocado a olhar para ele, e ele ia aquecer, quase lhe punha uma panela e cozia batatas, então, não, isto não. Como ainda não tinha começado a sentir os sintomas da fibromialgia e nada, estava a trabalhar, lá a minha vidinha, deixei por bem, olha, vou aqui subscrever uma VM num servidor qualquer, num host qualquer, e olha, mete isto a correr. Teve assim uns tempitos e, entretanto, a fibromialgia apareceu, deu-me cabo da vida, e eu tive que, desculpem que tinha a cabeça feita no meio, isto é difícil articular discurso, e tive duas opções, ou acabo com isto, acabo com uma distraçãozita que eu sempre tenho, né, para não ter uns dias tão entediantes como eu tenho, ou tento arranjar uma forma de ter alojamento gratuito para ele. Nesse dia em que eu me pus a pensar nisto, curiosamente vi um artigo sobre um projeto que tinha aparecido para fornecer serviços gratuitos para outros projetos de software livre, FOSSOFT. Arrisquei, candidatei-me, aprovaram a candidatura, tenho lá agora o repositório a correr e também por causa disto acabei por fazer parte e ainda faço parte do projeto. Não a parte técnica, a parte de comunicação e assim, porque a parte técnica sei algumas coisas, mas estou muito longe, sou um expert nisto, e eles têm quem saiba bem, então olha, parte de comunicação e assim, não tem ninguém, arrisquei, perguntei se precisavam, disseram que sim, ajuda a regir redes sociais, normalmente as cenas no blog ou da FOSSOFT ou de um outro projeto que eles têm só para arquitetura ARM, em ARC64, normalmente eu que utilizo aquilo, redes sociais, aliás acho que já tinha referido isto, até às vezes no servidor Discord alguma coisita também, quando é necessário, intervenho. A minha contribuição é essencialmente dessa forma. E como é que se chama o projeto? FOSSHOST, FOSS de Free and Open Source Software e Host. Ok. Nós dissemos em que dia é que estávamos a gravar isto, não foi, Diogo? Dissemos. Então eu preciso fazer uma pergunta ao Bruno, porque há pessoas que estão neste momento preocupadas com a saúde e com a longevidade do projeto FOSSHOST. Podes não responder se não quiseres ou se não souberes, mas as pessoas devem ficar preocupadas ou é só as recentes alterações ao projeto foram apenas um ajuste naquilo que é o trabalho normal e que vai correr tudo bem e não é preciso estarmos preocupados com a qualidade do projeto? Eu chamo-lhe dores de crescimento. O projeto é recente. Eles tinham começado uns meses antes de ver uma notícia sobre aquilo. Eu vi aquilo, acho que foi em outubro de 2020, porque isto começou em julho. E acho que foi em outubro, se não me engano, que eu vi notícia. E o projeto, perdão, salvo erro, começou a 3 ou 31 de março desse ano. Não, foi em março, já não tenho exatamente o dia exato, mas foi em março. São de crescimento, estas coisas são normais, sim. Tento ver a cara do Diogo e do Miguel, e provavelmente será a cara de algumas pessoas que nos vão ouvir. Ela convinha dar só algum contexto, eu fiz a pergunta diretamente e não contextualizei, mas tu que estás presente do projeto, se calhar
se quiseres ser tu a explicar do que é que nós estamos a falar. Posso dizer se isso não há algumas coisas que são coisas internas. Claro que sim. Não posso deitar para fora, mas assim, há alguns problemas na questão da gestão, não haver entendimento às vezes das partes que têm vínculo legal com o projeto. Eu não tenho, nenhum voluntário tem, mas já diretores assinaram documentação porque está registada em Inglaterra uma Community Interest Company. É algo que está entre uma empresa a nível de estatuto legal e uma ONG, mais próximo de uma ONG, mas tem algumas responsabilidades quase como se fosse uma empresa. Depois até posso, se eu conseguir encontrar, até posso depois enviar-vos um link a explicar o que é uma Community Interest Company, que eu também não consigo dar assim muitos detalhes de cabeça. Em Portugal não há equivalente em Portugal. Não temos. O ONG, se calhar o estatuto do ONG é o mais próximo que nós temos, mas tem ali várias diferenças. Desculpe os palavrões que eles às vezes saem, mas é reflexo. Às vezes há ali alguns entendimentos com eles, porque um quer uma coisa, outro quer outra, e ninguém se entende bem, ou então já aconteceu fazer uma coisa sem informar os outros, e claro que não é. Se isso acontecesse, por exemplo, numa Ansol ou numa D3, também iam se chatear, e às vezes acontece. Na Ansol ninguém se chateia, não, na D3 não sei. Mas na Ansol ninguém se chateia. Parece um modelo muito próximo do comunitarismo mais frequente em Portugal, que é o da reunião de condomínio, curiosamente. Nunca fui em nenhuma. Felizmente sou arrendatário e não tenho que aramar com isso. Graças ao lado não tenho que me chatear com isso. Creio que só de ouvir as reuniões aqui do condomínio até me dá uma coisa má. Jesus. Muito São bem. ótimas, devias ir, nem que fosse só assistir. Já tenho problemas suficientes. Estás a perder um mundo. Deixa-me dizer que é sempre muito divertido. Se fores com boa disposição, é muito divertido. Não foi o Linus Torvalds que disse que open source is not a democracy, ou estou enganado? Acho que não me lembro. Não sei se ele disse isso, não faço ideia. Mas. Yeah. Bom, alguém há de me corrigir. Tenho aqui, não me lembro quem é que disse isso. Pois. De qualquer forma, voltando aqui um bocadinho atrás, que exemplos de pacotes é que tens lá no teu repositório? Já agora, quem está curioso. Sim, por exemplo, tenho o Brave binário, que é descarregado do repositório Git deles, tanto a versão beta como a outra. Como falha o nome, não é unstable, eles dão-lhe outro nome. Canary ou alguma coisa assim do género, não sei. Não é bem Canary, mas sim, será qualquer coisa assim do género, uma série de tipos de letra. Adicionei lá agora recentemente um simulador de foguetes. Se alguém quiser fazer um foguete e tem em casa, aquilo é fixe, envolve ali matemática, pelo que eu tive a ver dos screenshots, é assim uma cena um bocado estranha, mas dá para fazer simulações e ter uma ideia da altura que ele chega, etc., o combustível que é usado, quanto é que ele vai durar, e assim é uma cena muito, por acaso, me pareceu muito porreira, apesar de também bastante complexa e contrinatura com a minha inabilidade para coisas complexas em matemática. Como é que se chama? Não me recordo o nome. É o Rocket qualquer coisa. Isso está nos repositórios do Ubuntu. Eu acho que já vi qualquer coisa do género. Nem consigo aqui ver. Ai caramba, num instante, acho que é Rocket. Peraí. Está aqui no Wowwood, não é Rocket Chat, é o. Olha, boa questão. Bom, está aqui uma coisa chamada Open Rocket Simulator. Acho que é isso, sim. Até estou ligado à VM, até consigo ver. Tenho sempre o SSH a correr, se calhar não via, mas. Por acaso, recentemente ainda estive a espreitar isto, porque eu tinha instalado um simulador de planetas, que não é o Stellarium, é outra coisa. Stellarium não é um simulador de planetas. Não, espera. É uma espécie de simulador em que tu viajas de planeta em planeta. Desculpa até interromper, mas é o Open Rocket Git. É compilado diretamente da branch main. Okay. Open Rocket, pois, certo. Sim. É isso, foi o que eu vi também. Eu vou instalar só para dar uma vista de olhos, que isto interessa-me. Portanto, a SIS e SIEDN, quando estiverem à procura dos terroristas, já sabem onde ir. Estão na Ericeira. Porquê na Ericeira? Não, isso eles já aprenderam o tal hacker, o hacker não sei o quantos, que era muito famoso, que foi apanhado na Ericeira. Sim, recordo-me da história.
Vão lá Mas todos, vão lá chamava-se todos Diogo, parados. não era? Diz? Um de cada vez. Chamava-se Diogo, se não me engano. Não sei qual era o nome dele. Acho que era Diogo. Diogo Constantino, não era Constantino, mas era parecido. Não vive num sítio com umas inclinações grandes e A assim. Ericeira tem inclinações grandes, é um facto. Não, o hacker que foi preso morava ao pé de um fadista. Era. Eu lembro perfeitamente porque a notícia falava exatamente sobre isso. Pronto. Muito bem. Chovem acusações de um lado e do outro. Isto é impressionante. Parece uma reunião de condomínio. Só os Não, patrões isso é era que vão perceber mas esta. quando não era tão era muito mais direto. Não, e envolve Jesus. abraços. Vernáculos e sim. Muito bem. E falaste também em software científico, que é só o Open Rocket, ou tens mais Há algo? mais de cabeça Jupyter que eu tenho Notebooks? neste momento. Eu tenho 1802 pacotes. Ok, um repositório pequenino. Portanto, Vamos falar de cada um deles em pormenor. Sim, claro. Bachmann SI, IFAN S maiúsculo, I, espaço, e metam o nome depois de cada um dos pacotes, está lá a descrição. Muito bem. Como eu disse, aliás, tenho mais um browser neste momento que é o Flurp, que é um fork do Firefox. Não sei, conhece o LibreWolf? Sim. Aquilo está ali mais ou menos no meio, não tem tantas regras restritivas para salvaguardar a privacidade do utilizador, restritivas, se calhar não é a melhor palavra, mas é o que me ocorre. Está ali no meio de Firefox e do LibreWolf, é um projeto de uns estudantes japoneses. Parece-me interessante, vem com o Tab Freestyle, qualquer coisa assim, que foi uma coisa muito estranha. Vi uma vez, não gostei, curiosamente naquele browser estou a usá-lo. Portanto, estes são dois dos projetos em que estás envolvido, mas também sei que fizeste uma outra contribuição que tem a ver com os filtros de spam, não é? Sim. Fala-nos um pouco disso. O antinónio, mortonónio, não é? Não, a lista já existia com o do Tomahawk, agora falha-me o nome dele, se me recordo do handle do Twitter. João Pina. Ele tinha aquilo, mas era compatível apenas, não era com o U-Matrix, que fazia bem essencialmente um bloqueio como se fosse um host. Ok, isto assim não é muito fixe, deixa-me tornar aqui a coisa mais dinâmica. Andei a ver nos sites da Rede Nónio e na altura até me ajudaram com isso a tentar perceber se os scripts estavam inline lá diretamente ou se eram enfocados. Noutros, ok, está aqui isto, deixa-me ver este, porque não aparece aqui nenhum resultado. Ver aquilo tudo, ver se aquilo encaminhava ou enfocava outro script e assim, depois lá cheguei à lista e durante não sei quanto tempo mantive só para o Block Origin, o Microblock Origin, como é que se diz o nome, perdão, e outros compatíveis como o AdBlock Plus. Mais recentemente criei uma lista para o Edgar Dome também, que é baseada naquela que uma bloqueia a outra. Gostava de também criar uma lista para o Pi-hole, mas não. O Pi-hole funciona de uma forma um bocadinho diferente. Bloqueio a domínios só, não podes bloquear um fecheiro específico. Essa é uma chatice, vou bloquear, sei lá, o domínio da TVI todo, só para não aparecer anónimo. Ok, se calhar até não era má ideia, verdade seja dita. Mas já ganhavas qualquer coisa. Sim, e ganhava e mais os outros, um bocadinho de sanidade. Eles não utilizarão um domínio específico, um subdomínio específico para o Nónio? O da TV salvo erro, não, mas também já te confirmo. Porque, não é preciso, não estou a falar em geral, não é preciso ser a TV. Não. Não me recordo de nenhum que tenha, exatamente. Minto. A Cofina usa a minha conta.xl.pt, depois tem lá os 6 JavaScript, eu estou a bloquear aquilo tudo, e isto é também é do Tacofina, que usa um xl.pt, que também depois está a ser bloqueado aí um fecheiro específico.
mas a maior parte deles não. A IOL às vezes usa, em alguns casos usa o CDN deles, noutros está mesmo no subdomínio da rádio, por exemplo, M80, está lá mesmo direto no domínio, m80.iol.pt, e aquilo está lá enfiado. Perdão. E pá, este tipo de lista assim é muito mais fixe, e infelizmente isso impede de ter a lista para o Pi-hole, não deixa bloquear desta forma, que é uma chatice tremenda. Seria possível alguém fazer isso, mas ficaria a perder o acesso a outras coisas para além do próprio nónio. Exatamente, tendo em conta a qualidade das rádios, das canais televisivos em Portugal, que eles em sinal aberto, pá, não se perde muito, ou se calhar tem nada até se ganha, mas isto é a minha opinião, claro, não vou forçar nos outros, porque provavelmente já me estão aqui a chamar, não me dizer que isso não é bom. É a vantagem de gravar um podcast, é que não se ouve. Eles podem chamar nomes, mas não se ouve. Mas quando eu estou a chamar nomes, isto já está gravado, já está, mal está feito. Eu em minha casa implementei um sistema de filtro precisamente para evitar essas coisas, que é muito simples. Eu só vejo o site da Reuters e leio o Guardian. Pronto, está bom. Não, os média portugueses passam-me todos ao lado. Aliás, alguns mídia portugueses bons, normalmente os pequeninos. Sim, os pequeninos, sim, tipo o Mundo Diplomático e tal, e pouco mais. Pois o resto é lixo. Mas curiosamente eu vou ao Guardian ler as notícias e passado 2 dias as mesmas notícias aparecem traduzidas nos jornais portugueses, portanto tenho acesso à informação na mesma, só que é 2 dias antes. Há vários canais ditos de comunicação que usam a mesma estratégia, não sei, se calhar aprenderam a mesma escola. Não, e vês que são traduções manhosas, porque às vezes eu estou a ler o texto e estou a ver uma tradução literal, mal feita, e estou a ler aquilo e a pensar, espera aí, eu já li isto, eu vou ver, pois foi deste artigo. Pois, foi aqui. Os artigos originais, vejo. A maior parte dos jornais portugueses, salvo raras exceções, e com meia dúzia de jornalistas que se contam os dedos das mãos, são reciclagem de conteúdos que são produzidos em médias estrangeiras e depois são traduzidos para cá. Portanto, a produção nacional é muito, muito, muito pobre em todos os aspectos. Recursos, mas também na qualidade. Peço imensa desculpa de estar a dizer isto, eu sei que lá em casa há 2 ou 3 jornalistas que já estão aos gritos, como se isto fosse uma reunião de condomínio. Não é isso nada. Amigos, paciência. Eu vou parafrasear. Vou parafrasear, que eu não me recordo da frase exata, mas estive a ver agora um dia destes, a primeira temporada e a segunda de um anime que se chama Gate, e há lá uma das cenas, é um fotojornalista que está a tentar lá apanhar os soldados a fazer porcaria, estás a ver, e ele diz a dada altura que a informação que já não, como é que é, os mídias já não servem para informar, agora é um negócio, e depois uma reportagem pergunta, mas como é que as pessoas depois sabem qual é a verdade? Não sabem, algo assim, agora não me recordo, mas vejo o Gate, acho que é na primeira temporada, mas tem razão. Ok, adiante para coisas menos deprimentes e mais relacionadas com software livre. Uma das razões pela qual eu convidei o Bruno para vir é para nos vir falar de uma aplicação em específico, que é o Logsec. Eu vi o Bruno e outras pessoas do Twitter português a conversar várias vezes sobre essa aplicação e fiquei muito curioso de saber mais sobre ela, e achei também que era muito interessante apresentar não só a aplicação, mas o próprio conceito da aplicação, que há outras alternativas, e achei que o Bruno seria uma pessoa interessante para nos vir falar sobre isso, já que ele tem alguma paixão para com a aplicação que ele usa. Já usas, Diogo? Já usas a aplicação? Não uso. Tenho só uma pergunta que é típica de quem não conhece. Como é que se escreve Logsec? L-O-G-S-E-Q. Q de 4, certo? Exatamente. Ai, caramba. Okay. Ai, desculpa. É logsec.com, o domínio. Para quem estiver a ouvir isto e for pesquisar. Exatamente. Não é com C, okay. É com C. Mas antes de mais... Como é óbvio, não vamos pôr isto nas notas do episódio, não é? Não. Quem nos ouve não merece. Nunca pomos nada. Ok, mas o que é isto, Bruno?
Explica-nos. Isso é que é um software livre, claro, não é? Senão não estaríamos aqui a falar dele. Opa, eu pessoalmente vejo aquilo entre como se fosse o resultado de memória com aquelas anotações que nós fazíamos nos cadernos, estás a ver? Mas quando a coisa sai bem, que pode sair muito mal, pode correr mal, mas ali naquele caso saiu bem. Tu crias uma knowledge base, uma fonte de conhecimento lá. Para além disso, até te permite gerir tarefas, eu uso também em algumas coisas para isso. Podes, se fizeres pesquisa ou investigação, é fantástico porque deixa anotar PDFs e tu depois carregas no texto que tu retiraste do PDF, porque ele extrai-o, carregas lá e aquilo abre-te ao lado o PDF exatamente naquela zona. E podes depois atribuir cores diferentes, o que é ótimo para quem faz investigação e assim. Ou então só que uma nota, quem não é patrono deveria ser patrono só para ver as caras que o Miguel fez enquanto o Bruno estava a explicar isto. O Miguel estava claramente impressionado por estas capacidades. Não, eu fiz aquelas caras típicas das fotografiazinhas que aparecem nos canais de YouTube, que são extremamente irritantes, que é sempre aquelas caras assim. Estamos neles, sim. E aquilo a aplicação é fixe, porque permite preservar as coisas no tempo. Aquilo suporta tanto o formato Word do Word Mode, do Emacs, como o Markdown. Aliás, na verdade aquilo quase que usa ali um misto das duas coisas. Para as citações, curiosamente dá para pôr em Markdown, fazer citações em Markdown, com aquele caractere que eu nunca sei o nome. Mas também suporta aí, e normalmente o pessoal faz isso com o formato do Word Mode. É texto simples, plain text, então qualquer editor, agarras num notepad, utilizas Windows, preferes um terminal, abres um Nano, ou um V, ou um Vimo, ou o que quer que seja, tens lá o fecheiro, tu consegues ler aquilo, não está ali no formato binário, cheio de caracteres esquisitos, tu pensas que é isto, tem alguma coisa que não devia, não, está ali tudo texto simples e permite no futuro usares outra coisa qualquer para ler aquilo, não tens de usar necessariamente a aplicação. E recentemente, mas ainda está só para quem suporta financeiramente o projeto, em versão experimental, sincronização. Há algumas pessoas isto é bastante importante e isso está neste momento em testes para os patronos deles, mas suporta Git, tem mesmo uma funcionalidade nas opções para ativar o suporte para Git e naquele grafo, que é o nome que eles lhe dão, que é horrível. Eu prefiro bloco de notas porque grafo não explica bem o que aquilo faz. Tu cria-te lá uma pasta, um .git, como é normal quando criamos um repositório Git. Tens que adicionar os remotes à mão, se não me engano. Eu confesso que nunca utilizei essa funcionalidade, porque tenho tudo numa pasta, cada bloco de notas está numa pasta, dentro de outra, né? Que é a principal, e lá é que tenho a pasta .git e lá com as coisas todas para fazer upload. Mas aquilo, por default, cria em cada um desses blocos de notas um .git, podes sincronizar aquilo com o Git, podes ter um cron job, fazê-lo manualmente, como eu faço, adiciono lá qualquer coisa num dos blocos de notas que eu tenho para a fibromialgia, por exemplo, onde eu, agora já não tão frequentemente, mas vou registrando como é que me vou sentindo, o nível de dor que tive, se dormi ou não, etc. E eu perdi-me. Isto acontece-me com frequência e não havia mal porque eu perco-me com muita frequência. Sem problema. Estás a falar da sincronização. Sim. Eu tenho aquilo no 1, mas aquilo que é uma coisa única. Quem quiser ter assim separado, o comportamento de default dele é esse. Entretanto, a sincronização, mais versão, menos versão, provavelmente deve ser um major release, deve sair. É uma questão de ir aguardar. Eles têm um servidor de Discord, apesar de também estarem ativos nas redes sociais, no Twitter. Infelizmente não estão no Fediverse, mas estão no Twitter. E é uma conta interessante de seguir, até porque eles vão partilhando às vezes algumas coisas que a comunidade vai fazendo. Plugins, temas, alguns exits, umas configurações que tu fazes, porque
podes editar o fecheiro de configuração à mão, se assim o entenderes, para te aparecerem coisas em baixo do diário, que é a vista padrão da aplicação, ali está, por exemplo, todas as tuas tarefas em aberto. Então tens a vista do diário para aquele dia, logo abaixo tens lá as listas todas, as tarefas todas abertas, por exemplo, ou para postar uma página específica, o que quer que seja, permite essa configuração, o que é muito fixe. E uma coisa que para mim foi mesmo muito, muito, muito importante, fez clique. Eu tinha experimentado, sei lá, quantas coisas diferentes. O Emacs, tentei Vimwiki, sei lá, tanta carrada Joplin, nada, pelo menos para mim não conseguia utilizar aquilo, não fazia clique, não achava para mim intuitivo. Eu tenho um cérebro caótico e ainda mais agora é infinitamente pior, e aquilo é muito fixe para anotações aleatórias em que tu adicionas uma tag, carregas na tag e de repente vês tudo o que tu escreveste com aquela tag, nem que seja só um blocozinho de texto. Tens lá aquilo e consegues aceder e consegues ver, eu depois até posso partilhar o ecrã para os patrões, isso não são, aproveitem para ver isto, porque isto é muito fixe, um gráfico com todas as ligações das coisas, que eu até posso aqui fazer, se vocês não se importam. Tens aí? Eu tenho Podes partilhar. Sim, deixa-me só por aqui a vista de gráfico, eu já lá clico outra vez, e é neste monitorzinho. Select screen to share, e agora eu tenho que saber o que é que eu vou coisa. Ok, é isto. Isto é o diário, é a vista padrão perdão, do logsec, aparece em cima a data, aqui infelizmente está em formato inglês, né? September 14th, 2022. E depois o normal não seria o que vai aparecer como eu tenho, que é uma coisa a dizer sono, que está com o fundo amarelo, porque eu pus assim, são os highlights de Markdown, não é? Igual, e depois tem aqui uma link que é semelhante, salvo erro, ao que a MediaWiki implementa, pelo menos aqui a nível visual, perdão, que são links, até são semelhantes às links de Markdown. Que Markdown, exatamente. Sabe isso, mas aqui neste caso isto aponta para um ficheiro e ele suporta isso. E as tags são ficheiros, que é uma coisa brutal nisso. Eu crio uma tag, ele vai criar um ficheiro automaticamente. Eu vou aqui, por exemplo, ao sono. Não tenho aqui nada, mas tenho aqui as coisas linkadas. Tudo o que tem entrada sono, ou se tiver à frente hashtag sono, não é? Vai aparecer aqui. E depois eu posso ver só o gráfico desta página, as ligações que esta tag tem com outras coisas. Aqui está um conflito, por causa de uma plataforma que eu utilizei, que era para sincronizar, tipo o Google Drive, e que me fez muito disparado, e com isto eu tive que deixar de usar, para sincronizar aquela parte. Mas é isto, listas de afazeres, por exemplo, tenho aqui tudo, os estados, o tempo, o deadline das coisas, para quando é que está agendado, o estado, o que estou a fazer, e ele loga-me quanto tempo é que eu estive a fazer aquilo. Crio aqui uma página, e desculpem-me os menores, não havia mal ver isto, que se chama Erva, é onde vou metendo as coisas fumar aqueles cigarros com cheiro a lenha, não é? Que são das poucas coisas que realmente têm um pequeno alívio na dor. Eu aqui, se quem está a ver o vídeo consegue ver, quem não está a ver, isto suporta uma coisa que se chama os aliases, né? Eu, se não clicar na página Erva, mas for à procura de uma que se chama, por exemplo, charuto, vai-me encaminhar para esta página automaticamente. Tenho aqui uma série delas, né? Adicionei à doida, para escolher do tal gráfico, daquele gráfico que estava ali, com uma imagem e com um toquezinho. Table of Contents, e depois adicionas conteúdo. O Table of Contents ele não vem nativo, isto é um plugin, mas depois é escrever coisas como se escrevêssemos em blocos de notas, por exemplo. Lembra-se, nas anotações das aulas fazíamos aquele ifanzinho, escrevíamos qualquer coisa, aquilo que achávamos relevante e que normalmente não era. Aqui a estrutura é idêntica, isto funciona por itens, é um outliner, e cada pontinho que vai aparecer na aplicação, né, que vai aparecer, é um bloco de texto, e cada bloco pode ter subblocos e por aí fora, e depois formatas o texto com Markdown simples, ou com as teclas de atalho, Ctrl+B, torna o texto em negrito, selecionar aqui Ctrl+B, ok, não foi Ctrl coisa. Bruno, espera só um bocadinho, vamos fazer aqui uma coisa para ver se a gente consegue fazer com que se veja um bocadinho melhor. Mas agora conseguem ver o resto?
Yeah. Ok, impecável. Ok, até vou aqui mudar para uma coisinha, para uma página que eu criei, foi com umas ideias para uma proposta de lei, um projeto de lei, agora não me recordo o termo exato, para trazer algo, um bocadinho de dignidade a pessoas que vivem com doenças crónicas debilitantes e que por algum motivo são esquecidas porque não está aquele problema de saúde numa lista qualquer, enfim, cenas. Pronto. Aqui a estrutura é como o utilizador bem entender. Eu aqui por acaso comecei com notas e escrevi aqui uma série de notas daquilo que eu acho que deve ser, por exemplo, corrigido. Depois em baixo, aqui era uma breve explicação para enviar aos deputados que aceitaram receber isto, explicar o que era fibromialgia, mas depois se calhar é melhor nem explicar, prefiro até um dia destes, se eles quiserem mostrar o inferno que esta porcaria é. Perdão. Mas isto é uma página, conteúdo, adiciono aqui qualquer coisa, posso escrever aqui, sei lá, aqui, que agora dou-lhe um enter e carrego no tab e ele fica como subbloco, e tenho aqui um texto qualquer escrito. Eu organizei as coisas assim, só porque sim. Isto não tem nenhuma estrutura assim propriamente definida, para além da limitação deste tipo de software dos outliners, não é? Cada entrada é um pontinho. Podia estar aqui um ícone, outra coisa qualquer. Isto curiosamente até dá para personalizar com CSS, se não me engano. Perdão. E criamos aqui páginas para tudo. Diário, para escrever aqui coisas, eu uso, como eu disse, um template, eu sei que tenho a página Algoritmos, isto é fixe por ter aqui uma lupinha para pesquisa, que está no canto superior esquerdo, para quem ainda não é patrono e não consegue ver o vídeo, e eu esqueci-me o que é que ia pesquisar, a sério que me esqueci do que ia pesquisar. Não, pesquisa outra coisa qualquer. Pois. Era template, já sei. Por exemplo, a questão dos templates, eu criei uma página que tem um template, então. Este template eu adicionei umas notas, porque dá para pormos aqui umas coisinhas que não são interpretadas pelo render, né, que faz o render a Markdown e a org. Perdão. E tenho uma estrutura que eu defini do template. Uma é para quando, tenho umas consultas de qualquer coisa que agora me está a falhar o nome. Estimulação magnética transcraniana, uma vez por mês vou a Covilhã, 200 km para lá, outros para cá, para esta consultazita. Então, criei um template porque nos dias que eu tenho consulta. A estrutura é idêntica ao outro. E depois, quando não tenho a consulta, tenho aqui outro template, mas ele podia ser diferente. Isto é irrelevante, como eu disse, o utilizador define a estrutura das coisas como quiser. E depois cada uma destas coisinhas aqui defini como um dos itens como links para páginas. Quem está a ver o vídeo vai ver aqui um ratito ali em cima da coisa e aparece uma pré-visualização, se lá colocar em cima da link. E depois tem outras coisas que eu chamei, isto porque gamei, entre aspas, partilharam comigo, um template para notas, e eu achei, isto é interessante, tinha aqui umas fleeting notes, coisas efêmeras, qualquer coisa que me vem à cabeça e eu anoto ali, mas não tem grande importância, mas também não me quero esquecer. Aquilo que está aqui escrito como reference notes, são referências, eu tenho vários estudos que eu arranjo sobre dor crónica, fibromialgia. Então, quero ver um estudo, ou quero escrever aqui alguma coisa sobre o estudo, olha ali o estudo, não sei das quantas. Até à página X, vou aqui adicioná-lo neste bloco para as referências, porque eu assim defini que teria que ser assim, e depois aqui as notas relevantes, são coisas que eu acho importantes, como ir a uma consulta de dor, falar de cannabis medicinal e a médica fazer de conta que não me ouve, por exemplo, isto seria uma coisa relevante, isto aconteceu, isto é verdade, estaria aqui, mas posso criar templates para outras coisas. Ok. Isso é uma coisa que dá um poder enorme a isto, os templates, facilita imenso isso. Bruno, desculpa estar a interromper, eu tenho aqui uma questão que é, eu vou chegar ao final deste episódio cheio de vontade de experimentar ou de utilizar regularmente o LogSec e fiquei encantado com os teus templates, mas depois vou chegar a uma conclusão que é aquilo que acontece muitas vezes, que é, não é que a galinha do vizinho é mais gorda que a minha, não é? Mas é que tu tens isto tudo tão customizado e tão bem amanhadinho,
que o teu logsec vai sempre ter muito melhor aspecto que o meu quando eu o abrir. E a minha pergunta é, desses templates que tu tens, alguns provavelmente não fazem sentido, mas desses templates que tu tens e que já criaste e que fizeste com muita paciência, tu tens alguma dessas coisas publicada, uma vez que ele utiliza a linguagem Markdown ou equivalente, não é? Não, porque tenho ali coisas que são do forro íntimo, mesmo sendo relativamente sobre fibromialgia, há coisas que eu obviamente não quero que ninguém veja, são só minhas, não é por nada de especial. Por exemplo, partilhei o ecrã com a página a descrever aquilo como eu vou reagir com o consumo de cannabis, para fazer a gestão de dor e conseguir dormir, porque dormir, acredite ou não, consegue ser um luxo enorme. Mas há ali coisas que eu não quero que ninguém saiba, mas posso, tenho todo o gosto em partilhar os templates, mas digo já, isto demorou a construir, comecei com outra estrutura e vi, ok, isto se calhar já não faz tão sentido, e fui adaptando ao longo do tempo. Isto vai ser normal para toda a gente, adaptando, a não ser que já sabem exatamente o que querem, como querem, de alguma forma estranho, mas é normal ir adaptando, e fui fazendo ao longo do tempo. Com isto, ao início, confesso que perdi a ligação para algumas coisas, de uns conteúdos para outros, mas voltei a esses conteúdos antigos, ok, aqui faz sentido adicionar aquela tag, ou meto parênteses reto, não é? E escrevo o nome da tag, ou então cardinal, o nome da tag. Funciona exatamente da mesma forma. A aplicação mostra visualmente de forma diferente. Alguns temas não mostram tudo igual, mas o tema padrão mostra aquilo visualmente de forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa. É um fecheirozinho onde podem não estar coisas escritas, mas que em baixo, como eu agora aqui vou tentar mostrar, vai ter aqui as linked references, que é tudo o que está ligado com aquela tag. Okay. Tem aqui este crivozito, ou crivo, lá como é que é, e de repente eu tenho aqui tudo o que eu posso filtrar. Quer ver só o que escrevi no dia 7 de setembro, carrego ali e só mostra o que eu escrevi. Afinal não faz sentido, vou lá carregar outra vez e removo o filtro. Até posso pesquisar neste model box aquilo que eu quero pesquisar, caso haja alguma coisa, e aparecem-me aliás coisas relacionadas com aquilo, se houver relação criada. Se não houver relação, não vai aparecer nada. Mas tanto faz isso como para fibromialgia, como, olha, por exemplo, uma sugestão que o Diogo me deu, que as appliances do Ubuntu tenho aqui, até o dia 17 de setembro, exatamente, que já está quase. Isto não tem alarmes, atenção, dá para ver as tarefas, mas não tem alarmes, tem que se abrir a aplicação e ver. Mas adicionei aqui esta coisinha, que isto não aparece, adicionei isto, que é um query em qualquer coisa, que eu não me recordo agora o nome, Datalog, é o que eles utilizam aqui como espécie de base de dados, para ir buscar informação. Então eu meti lá um queryzinho a dizer, ok, tudo bem, então próximos 7 dias, ele por acaso até vai buscar mais, mas o título só lhe dei próximos 7 dias, porque sim, vai-me buscar todas as tarefas abertas que estejam classificadas como to do, doing, tem mais uma série de formas para as tarefas. Quem ver o vídeo vai conseguir ver como elas aparecem aqui, assim que eu as encontrar. Quem não vê, tornem-se patrões e vejam o vídeo, por favor. Exatamente. Aparece ou now, olha, later, ou então, sim, diz isto, desculpa. Voltando aqui um bocadinho atrás, tu não estás a partilhar os templates, mas há algum repositório sistemático onde a comunidade de logsec partilha esse tipo de coisas? Mais ou menos, há um servidor Discord, onde tem até um canal específico para isso. Ok, portanto não é uma ferramenta que esteja integrada com o próprio logsec, em que tu, usando o próprio logsec, possas procurar. Ainda não está, mas foi falado lá no servidor, cheguei lá a ver qualquer coisa, que estaria ou pelo menos estariam a ver a possibilidade de haver um editor gráfico para isso, o que vai facilitar imensa vida, porque Datalog é um bocadinho estranho. Ok. Mas depois, se necessário, qualquer pessoa peça-me, daquilo que eu conseguir ajudar, ajudo. Ok. E qual é que dirias que é a killer feature do logsec?
Epá, são muitas. A forma como tu relacionas a informação. Eu vou aqui, ora, deixa eu ver, o novo, o meu portátil, aquele que teve problemas com o microfone e que andou umas semanas sem sequer carregar porque houve ali um stress qualquer e não é do carregador e não é da bateria. Aquilo mais dia menos dia queima-me a casa. Eu tenho aqui uma série de coisas relacionadas. Olha, o stress que eu tive com o microfone. Adicionei aqui umas coisinhas a explicar o que é que eu tinha que fazer. Vou expandir aqui. E aparece aqui até o código que eu tive que adicionar no fecheiro de configuração para aquilo passar a ter só um canal em vez de 2, como incorretamente definia. Cheguei a ter uma instância do Google, tinha aqui a configuração, CSS, porque eu aqui eu só podia dizer, pus uma instância do Google a correr, que é um interface privado para as pesquisas do Google, e isto é giro e tal, e bastava só isso, podia ser só isso. Perdão. E uma funcionalidade fixe é isto, ver todas as páginas. A maior parte disto são tags, cabo. Eu não queria uma página chamada cabo, queria uma tag e ele criou-me um ficheiro chamado cabo.md, onde vai ter aqui, como não escrevi nada, só tudo o que está ligado a isso. Aqui refere um problema com a porta de rede, tem que estar lá a dar jeitos para aquilo fazer contacto. Provavelmente agora deve estar a ir à vida. E como é que ele adivinhou essa relação? Porque tem tags. Quem está a ver o vídeo vai ver aqui. Tags, 2 pontos, porque tem que ser sempre assim. Para ele adicionar uma propriedade e depois o valor, ou valores à frente. Aqui escrevi rede. Pronto, portanto, há uma outra página que tem essas tags, não é? E exatamente, aqui neste caso ele mostra-me só uma zona específica. E porquê? Porque eu aqui na porta de rede adicionei só aí as tags rede, network e cabo. Só aí. Então, ele só me vai mostrar a relação desse bocado. Porque é a única zona que está... É um bloco dentro da página que tem essa tag, em específico, não é a página inteira que tem a tag. Exatamente. Mas coisas que não estejam relacionadas, eu escrevi cabo aqui. Numa entrada no dia 24 de junho, escrevi com o Ubuntu Server, mas eu não adquiri o I3CP mesmo com cabo de rede. Nunca tive problemas com aquilo, achei estranho. Mas só escrevi cabo. Então, como não está ligada, parece-me em inglês unlinked references. Se aquela palavra existir, ela vai lá estar também. O que às vezes está jeito. É normal, é como às vezes esquecermos de anotar alguma coisita. Ou pôr a tag para classificar aquilo bem, porque temos a coisa organizada. Ok? Ele tem uma solução para isso. E aqui está. Aquilo quando é a vez testar, a planear, etc., para pôr ali aquele charutito que agora finalmente liga a trabalhar. Perdão, mas também as cenas com a FOSSHOST também organiza aqui algumas coisas, lista de afazeres, com os vários estados, com uma carrada de tags, posts, tudo o que tem a tag blog posts está aqui, ideias que eu tenho para promover donativos, etc., porque o projeto vive de donativos, né? O dinheiro infelizmente não cai do céu, senão já estava ali com o saco aberto, ou projetos para posts no blog do projeto dos tenants, que me falha o nome em português, desculpa, está aqui, escrevo as coisas assim. E outras coisas muito fixes nisto. Se eu for aqui ao pontinho, esta é a entrada, carrego lá com o botão direito do rato e aparecem-me aqui várias cores. Eu posso dar uma para isto. Para deixa-me só escrever um bocadinho. O ponto em que ele está a referir-se é em cada entrada que ele está, que existe, que foi introduzida automaticamente, há um bullet point. Manualmente também. Sim, pronto, só itemizar cada uma dessas referências externas que está na nota. E é isso que ele está a referir. Exatamente, e com o botão direito do rato, perdão, isto dá muito a jeito. Uma página com muita coisa escrita, dá jeito às vezes ter ali, para além de um negrito ou de um título, alguma coisa que chama a atenção porque é algo mais importante. Isto dá imenso jeito. Para além disso, nós podemos, eu até consigo fazer, até vou mostrar isso no bloco que eu tenho aqui no gráfico, coisa horrível, sobre fibromialgia, que é ligar blocos entre eles. Quem está a ver o vídeo vai ver que à direita do que se escreve, do que eu escrevi de uma das entradas, aparece o número 1. Se eu carregar lá, vai mostrar a ligação, que foi o quê? A entrada aqui exatamente mais abaixo. E se eu lá passar com o rato em cima, ele vai mostrar a ligação dos blocos.
Como se fosse um item, um item não, um índice quase. Exatamente. E sempre que um bloco tem uma ligação, à direita do texto vai aparecer o número de ligações que esse bloco tem. Aqui neste caso é só uma. Tenho aqui 1 com 3. Se eu lá carregar no número 3, tudo o que está ligado àqueles blocos aparece-me aqui. E esses blocos, essas ligações criam-se ou com uma link markdown normalíssima, não é? Parênteses reto, o texto, depois o parênteses normal e a link, ou então, nesses tais bullet point, botão direito do rato, copy block ref. É a referência do bloco, vai ser uma string em tipo MD5 e assim. Perdão. E copia, exatamente, copia, seleciona o texto, posso fazer Ctrl-L, que é a tecla de atalho para a link, e ele cria logo a link para aquela coisa que eu copiei. Outra coisa que também dá muito jeito é como é que se diz embed em português? Embeber, será? Embeber, sim. Embebido, sim. Que é inserir um bloco noutra página. Este bloco dava-me jeito aqui, não quero estar a repetir o texto. Então, vou copiar, clicar com o botão direito do rato em cima desse tal bullet point, tenho a opção copy block embed e depois vou pular lá e ele mostra-me aquele pedaço. Se for o bloco principal e onde tem mais subblocos, ele vai mostrar tudo. Se for só um subbloco que não tem mais nada dentro dele, ele só mostra aquilo. Isto dá imenso jeito para evitar repetir informação. Ok. É fantástico. Então, olha, Bruno, estamos aqui a chegar ao limite do nosso tempo disponível. Sim. Quero só perguntar se há alguma coisa que queres dizer sobre o Logsec, algo muito importante e relativamente curto, que ainda não tenhas dito. Experimentem. É mesmo isto, experimentem, vão adorar. Okay. É um bocadinho complicado às vezes perceber a estrutura daquilo, inicialmente, mas a curva de aprendizagem é super rápida e vão ver que muitas coisas se fazem ou com teclas de atalho ou por rádio. Eu acho que nós podíamos pensar em fazer, em vez de ser um podcast em que convidamos o Bruno para falar sobre os seus 50 projetos ou sítios onde ele tem os pés, talvez fazer um daqueles encontros da comunidade em que se fala sobre um tema e há uma apresentação, portanto, que é todo o evento é dedicado a um determinado tema. Eu penso que, e aquilo que o Bruno agora aqui demonstrou, torna-se mais divertido, lá está, para quem é patrono, portanto quem está a ouvir é um bocadinho menos divertido, se bem que tentou-se descrever aquilo que estava a acontecer, mas talvez fosse interessante, abusando aqui da boa vontade do Bruno. O Bruno pode sempre recusar, claro que sim, mas tentarmos encontrar aqui uma data e uma forma de nós, ou seja, de tu apresentares de uma ponta à outra o Logsec com exemplos práticos eventualmente, ou seja, para as pessoas poderem de facto experimentar, não ficarem apenas com as descrições, mas experimentarem o que é o Logsec e como é que é o Logsec que lhes pode facilitar a vida ou ajudar. Por mim é tranquilo, só tenho algumas e muitas aspas nisto, condições que não me façam estar sentado, por amor de Deus, que eu vou estar em um sofrimento que vocês não imaginam. Fazes um markdown com as tuas condições e não te preocupes porque elas vão ser certamente acalmadas. É fantástico porque a dor nos dias bons é intensa, nos dias maus. Pronto. Então, desde que eu consiga estar de uma forma minimamente confortável, senão ainda vou estar a suar mais do que estou agora, quanto mais dor tenho, mais começo a suar, isto é irreal, mas é normal aparentemente em algumas doenças autoimunes. Eu ia parecer uma cascata, desde que eu possa estar minimamente confortável, sem qualquer problema, com todo o gosto. Ok, muito bem. Ixi. Olha, e onde é que as pessoas te podem encontrar na internet? A ti e aos teus projetos? No Twitter, twitter.com/Bruno Miguel, no Fediverso, estou não sei, o nome sou-me um bocadinho a badalho, o que não me leva mal, mas no masto.pt /Bruno Miguel. No Reddit, mas no Reddit é essencialmente modo de leitura, mas estou tanto no GitHub, o user é exatamente o mesmo, Bruno Miguel, tudo junto, ou então no Codeberg, onde tenho alguns repositórios, algumas coisas lá espelhadas também, é como o GitHub, mas é comunitário e para mim faz muito mais sentido e acho que é muito mais porreiro. O user é exatamente o mesmo, Bruno Miguel. Qualquer coisa, Qual é que é o último? Para lá que nós temos tudo nas notas, menos o último que tu falaste agora. O Codeberg, codeberg.org.
Goldberg, nem sequer conhecia. Eles usam o Git com algumas modificações deles, mas é um projeto, é aquilo que o GitLab devia ser e não é. É comunitário, verdadeiramente comunitário. Perdão. É basicamente aí. Mas o mais fácil é Twitter, que eu costumo, quando estou com cabeça para isso, lá estar a publicar disparates webcomics, piadas estúpidas e assim. Por isso, se quiserem ouvir disparates ou ler disparates, presente. O Goldberg não tens cabelo, certo? Só para confirmar que estou na página certa. Boa questão. Boa questão. Isso são perguntas muito complicadas. Goldberg.quê? .org. .org. Sim, .org/Bruno Miguel, e eu tenho que fazer login aqui neste browser porque não tenho, abençoado Bitwarden. Ok, isso fica para depois. Sim, deve ser. Pronto, A gente já confirma isso. Resta então dizer-nos que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e tivemos este nosso grande convidado, o Bruno Miguel. E até à próxima!